de iniciativas sobre descomemorando os 60 anos da ditadura militar, né? Então, o livro Trabalhadores e Ditadura Empresarial Militar no Brasil. Eu vou falar 10 minutinhos sobre esse livro, né? É um livro que resulta também dessa pesquisa da qual nós participamos e que a Lucy e a Cláudia se referiram, né? Uma parte desse livro sustenta essa denúncia de que a ditadura militar foi uma ditadura empresarial militar. Mas esse argumento, obviamente, é um argumento político, mas é um argumento fundamentado nessas pesquisas sobre essas 13 empresas, especificamente, mas poderia ser sobre muitas outras empresas. Então, a primeira coisa a se falar é algo que já se sabia há muito tempo, foi defendido pelo cientista político René Dreyfus, naquele livro 64, A Conquista do Estado, que tem como subtítulo, né, um golpe de classe, um golpe da classe empresarial. Né? E isso foi confirmado nas nossas pesquisas, porque boa parte, então, não sei dizer se todos, mas grande parte dos empresários dessas empresas, principalmente empresas privadas, mas também as estatais, participaram ativamente do golpe naquelas organizações que prepararam o golpe. Né? Não foi só a Escola Superior de Guerra. O IPES, como a gente sabe, né, o Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, foi um grande articulador do golpe, com recursos internacionais, da Embaixada Norte-Americana, de multinacionais, e ali foi um ponto de encontro de empresários e militares. E um outro órgão foi o Grupo Permanente de Mobilização Industrial, GPMI, formado por empresários da Fiesp, do qual o Luiz Eulália Bueno Vidigal Filho foi vice-presidente do GPMI. Ele teve uma sessão mais importante em termos de força aqui em São Paulo, mas também foi criado em Minas Gerais, no Paraná, e o GPMI teve uma importância decisiva na articulação de militares das 3 forças, Marinha, Exército e Aeronáutica, e da Fiesp, para a preparação material do golpe. Especificamente, por exemplo, blindagem de veículos que a Cobrasma providenciou, visando uma possível guerra civil, que acabou não ocorrendo, mas as empresas estavam preparadas para isso. Então tiveram uma preparação forte, uma participação forte na preparação do golpe. Mas não foi só na preparação do golpe, foi depois na sustentação e na estruturação da ditadura militar. O que os empresários receberam em troca? Primeiro, eles se localizaram em ministérios estratégicos dos governos militares. Por exemplo, o primeiro governo militar tinha o Roberto Campos no Ministério do Planejamento, o Otávio Gouveia de Bulhões no Ministério da Fazenda. Né? Eram lideranças economistas ligados, no caso do Bulhões mais organicamente ao capital financeiro. Né? Essas empresas receberam subsídios, elas receberam uma legislação. As 3 leis mais lembradas é a lei do arrocho salarial, né, que garantiu um pagamento da força de trabalho abaixo do seu valor, a lei de greve, que era uma lei antigreve, e a lei que extinguiu com a estabilidade, né, e tornou a classe trabalhadora mais vulnerável, instituindo o Fundo de Garantia. Essas 3 leis principais. Mas, simultaneamente a essas leis, a gente pode dizer de baixo para cima, nesse ambiente da ditadura, o empresariado foi criando o seu próprio regime fabril dentro das fábricas. Era um regime que combinava, como já foi falado, as listas sujas, a liquidação de todas as formas de organização de base, a tentativa de liquidação, né? A perseguição
às comissões de fábrica, aos delegados sindicais, o controle das CIPAs, né, a repressão às formas de resistência que havia, né, a instalação dentro das empresas de agentes da ditadura, né, a gente tem vários depoimentos sobre isso, presentes como responsáveis pela segurança interna da Volkswagen, né, da Petrobras certamente, na Cobrasma que eu pesquisei, tinha militares na coordenação da segurança empresarial interna, né? E também tem denúncias de agentes do DOPS infiltrados na própria linha de montagem, né? Havia um controle ideológico que talvez nunca tenha existido antes com tanta intensidade na contratação dos trabalhadores. Só para dar um exemplo, né, o Zé Pedro, uma liderança sindical e política importante de Osasco, trabalhou na Brown Boveri, né, ele conta que fazia parte do processo seletivo uma palestra, né, sobre os chamados terroristas visados pela ditadura, né? Isso fazia parte do processo de doutrinação para o ingresso do operário naquela empresa, e assim vários outros depoimentos, né? Perguntas sobre o tipo de leitura que a pessoa fazia, né? E um controle bastante estrito sobre o que entrava e o que saía nas empresas, né? Os armários, por exemplo, não era incomum serem devassados, o armário dos pertences pessoais dos trabalhadores, para ver o que tinha ali, ver se tinha material subversivo, etc. Isso foi um regime fabril que mostra essa organicidade da relação entre as empresas e a ditadura militar. E essas empresas, então, como o caso da Petrobras evidencia bastante, da Cobrasma também, elas se tornaram também, ao mesmo tempo que elas eram responsáveis economicamente pela produção, elas se tornaram dispositivos políticos ali no território. Aqui no caso da Doca de Santos, isso foi bastante gritante, uma licença, né, um investimento dessa empresa para um controle sobre os seus próprios trabalhadores e sobre o território ali, um controle político e disciplinar. Então, elas se tornaram dispositivos também de repressão, de controle e de vigilância. Bom, em termos da luta, né, um resultado prático, objetivo, foi, por exemplo, que em 1971, oficialmente não há registro de nenhuma greve no Brasil, 0 greves. Se pegar o Diese, é um país onde não teve nenhuma greve registrada no ano de 71. Né? Entretanto, surpreendentemente também, em 78, 79, 80, o Nobel foi uma liderança da greve dos portuários aqui, mas em 78 começa um ciclo de greves que um pesquisador, que é ligado ao DIEESE, inclusive, Eduardo Noronha, mas é professor da Federal de São Carlos, ele fez comparações internacionais e ele constatou que ocorreu no Brasil de 78 a 94 aproximadamente, mais fortemente de 82 a 94, um dos maiores ciclos de greve da história ocidental. Né? Isso, de certa forma, é um enigma, né? Porque a ditadura empresarial militar, ela cortou cabeças, ela interveio em sindicatos, em federações, em confederações, ela teve acesso ao intervir nos sindicatos, aos arquivos dos sindicatos e, portanto, ela pôde saber o nome e endereço de delegados sindicais, de dirigentes, e perseguir, demitir esses dirigentes. E como é que um dos maiores ciclos de greve da história ocidental pôde ocorrer no Brasil? Né? Eu acho que esse é um tema importante para a gente discutir com mais calma, né? Mas resumindo aí, concluindo essa discussão, né? É importante dizer que essa estrutura
estrutura fabril, ok? 3 minutinhos, eu não preciso de mais do que isso. A ditadura militar, ela continuou sendo desenvolvendo uma política econômica industrializante. Para pegar o caso de São Paulo, esse cinturão metalúrgico de São Paulo, que entrou em greve em 78, junto com a famosa greve da Scania em São Bernardo, era constituído em diversos municípios, São Bernardo, Santo André, Diadema, São Caetano, outros municípios ali da região também em menor proporção, mas Mauá, depois vindo para São Paulo, Osasco, Guarulhos, e esse cinturão metalúrgico todo parou. Em 78, 2 vezes, as greves de braços cruzados e máquinas paradas, de maio a setembro, outubro, parou novamente em São Paulo, Osasco, Guarulhos em outubro, parou de novo em 79, em 80. Então, essa estrutura industrial, ela propiciou o milagre econômico, para usar essa categoria, mas também uma base para essa resistência. Se a gente pegar até na música popular, eu estava lembrando hoje, era muito executada nas assembleias lá de São Bernardo, aquela música Cidadão, do José Geraldo, mas em 74, Léo Canhoto e Robertinho também fizeram uma música em homenagem ao operário brasileiro, uma coisa que hoje é meio difícil de se pensar, mas equivalia, colocava o operário, o trabalhador, o operário, chamava o operário brasileiro mesmo como uma espécie de, era uma música meio direitista, mas reconhecendo a importância do operário, colocava ele como um soldado da riqueza da nação. Então você tinha essa estrutura que se manteve. E, embora tenha havido uma repressão muito grande, a greve, como um repertório de luta, ela continuou presente em alguma coisa que a gente pode chamar da cultura operária. Algo que a gente pratica quando se encontra numa reunião como essa, troca ideias, faz uma ligação com a memória, com a história. Isso se manteve apesar de toda a repressão. O repertório da greve como uma ação legítima na cultura operária.